Fala, povo de Deus, a paz do Senhor. Em que eu vos falo, o pastor André Vale. Nós estamos aqui para poder estar gravando para o nosso canal. Você que vai estar assistindo aí no YouTube, que Deus possa estar abençoando a sua vida em nome de Jesus. Uma palavra poderosa, uma palavra edificante que eu tenho certeza irá abençoar a sua vida em nome de Jesus. Então eu quero começar esse texto que nós estaremos lendo. É um texto que está no livro de Juízes. E esse texto está no capítulo de número 6 do livro de Juízes. No versículo de número 11, uma palavra poderosa que o Senhor nos deu para poder estar compartilhando com os irmãos. Nós estaremos gravando alguns vídeos para poder estar enviando para os irmãos, para poder estar edificando a vida de cada um de vocês. Então você que nos assiste, fique ligado, vamos lá, que eu tenho certeza que essa palavra vai estar abençoando a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Juízes capítulo 6, versículo 11, a palavra do Senhor diz assim: Então o anjo do Senhor veio e se sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e disse a ele: O Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estás todas as maravilhas que o Senhor contou aos nossos pais? E eles disseram: O Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos medianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: Vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos medianitas. Não é verdade que estou enviado nesse momento a você? Gideão respondeu: meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Então eu quero compartilhar, irmãos, essa palavra com vocês, que vai do verso 11 até o verso de número 15. E eu quero aqui que vocês prestem bem atenção em nome de Jesus. Serão só 10 minutinhos, mas de grande edificação para a sua vida, em nome de Jesus. Quando nós pegamos o versículo 11, o Senhor então está dizendo a Gideão, e a Bíblia fala que o Senhor diz a ele que ele seria o libertador do povo de Israel da mão dos medianitas. Para quem não sabe, para quem nunca leu esse texto, a palavra do Senhor está nos falando aqui que o povo de Israel estava sendo assolado pelos medianitas, e tudo o que aconteceu com o povo de Israel era consequência da sua desobediência a Deus. A Bíblia diz que o povo, por ter desobedecido e ter se afastado de Deus, Deus permitiu que os medianitas entrassem na terra de Israel como gafanhotos e consumissem, levassem tudo aquilo que aquele povo plantava. Para quem nunca estudou a respeito do assunto, naquele período da qual vivia Gideão, os medianitas entravam na terra, eles assolavam, eles levavam toda a colheita do povo, e o povo ficava numa situação caótica, de grande opróbrio. O povo estava sofrendo muito, o povo estava padecendo muito, e o povo, vendo aquela situação caótica em que eles estavam vivendo, o seu coração então voltou para o Senhor, e eles começaram a clamar a Deus. Primeira coisa que nós aprendemos: tem muitas pessoas que, em meio às adversidades, os problemas, só aprendem mediante as tribulações, só aprendem mediante as provações. E Deus permitiu que o povo passasse aquela assolação justamente por isso, para que o povo pudesse entender, para que o povo pudesse aprender e para que o povo pudesse aplicar. Nós vemos durante toda a história do povo de Israel que o povo sofria muito, e sofria por desobediência. E se a gente for trazer para os dias de hoje, quantas pessoas têm sofrido por desobediência? Quantas pessoas têm sofrido porque não têm ouvido a voz de Deus? Quantas pessoas têm sofrido porque não têm entendido o propósito do Senhor? A Bíblia diz que o povo, ele começou então a tentar resolver as coisas do seu próprio jeito, e hoje não está diferente. Nós estamos vivendo essa assolação, nós estamos vivendo esse problema tão difícil hoje, que é a pandemia do coronavírus, e muitas pessoas têm procurado resolver as coisas à sua maneira e ainda não entenderam a necessidade de um despertamento. Que despertamento é esse, pastor? Despertamento para o clamor, porque é uma diferença muito grande de oração e clamor. Oração é intimidade, e intimidade com atitude. Então, toda vez que eu estou orando, estou gerando dentro de mim intimidade com Deus, estou também tendo atitude diante da situação difícil.
Mas quando eu estou clamando, não. Eu estou elevando a minha voz, eu estou acreditando, eu estou declarando a mudança, o milagre, mediante uma adversidade, mediante um problema. E é isso que eu quero compartilhar com vocês aqui nesse momento, através dessa palavra. Gere no teu coração esse desejo de passar por cima de toda essa adversidade e estar vencendo no nome do Senhor. A Bíblia fala que no verso 11, o anjo do Senhor veio até Gideão nesse contexto tão caótico, da qual o povo se escondia em cavernas, da qual o povo se escondia em buracos, tentando fugir da assolação dos medianitas. E a Bíblia diz que nesse contexto, um homem, a Bíblia diz que este homem, conhecido como Gideão, e a palavra do Senhor fala que ele era o menor da casa de Manassés, Gideão colocou no seu coração mudar aquela situação. E a Bíblia diz então que ele começa a fazer algo que não era comum, não era costumeiro. Ele começa então a malhar o trigo no lagar. Para quem não sabe, o lagar é um lugar totalmente desproporcional para que pudesse se malhar o trigo. O lagar é um lugar mais escondido. E ele começou então naquele contexto a malhar o trigo no lagar para que pudesse esconder das mãos dos medianitas, para que eles não levassem o sustento da sua casa, para que eles não levassem o sustento da sua família. Gideão se posiciona como um homem inconformado. O que eu quero deixar para você? Deus, quando ele começa a olhar a situação do povo de Israel, eu imagino Deus procurando alguém que fosse inconformado, alguém que não aceitasse aquela situação. E dentro desse contexto, Deus encontrou Gideão. E a Bíblia diz então que quando o Senhor encontra Gideão, o Senhor então diz a ele, homem valente. É muito tremendo, muito poderoso quando a gente lê a palavra do Senhor, porque o Senhor aparece a ele, o Senhor começa a observar Gideão malhando o trigo no lagar, e no verso 12, o Senhor diz a ele, então o anjo aparece e disse, o Senhor é com você, homem valente. Algo tremendo. Gideão estava desencorajado, mesmo mediante as promessas e mediante tudo aquilo que ele ouvia e já tinha ouvido, falar do Senhor. Mas, no entanto, a Bíblia diz que o anjo aparece a ele, o anjo do Senhor, e aqui está exatamente anjo do Senhor no maiúsculo, representando a pessoa do próprio Deus. E ele aparece então para Gideão e diz a Gideão, Gideão, você é um homem valente. Gideão, você é um homem valoroso. E o Senhor, então, olhando para ele, diz assim, olha, Gideão, Deus é contigo. Mesmo no meio dessa adversidade. Por que eu estou dizendo isso para você? Talvez você está vivendo um tempo difícil na sua vida, mas você é um inconformado. E em meio a essa adversidade, eu quero deixar essa palavra para a tua vida. Deus é contigo, em nome de Jesus. Então, levante a sua cabeça, não temas diante da adversidade, confia no Senhor, porque Deus está levantando um homem valente, uma pessoa que não aceitou a situação da qual está vivendo. Quando nós vamos para o verso 13, o Senhor então diz a Gideão, e Gideão então responde a Deus e diz assim, Senhor, se o Senhor é conosco, o que aconteceu com todos os feitos do Senhor? O que aconteceu com todas as promessas do Senhor? E aí que Deus então diz a Gideão, Gideão, fique tranquilo, eu sou Deus na sua vida. Tudo que eu fiz, eu não mudei nada dentro daquilo que eu prometi para você. A minha palavra continua sendo a mesma, as minhas promessas continuam sendo a mesma, e no meio dessa adversidade sou poderoso para poder te abençoar, sou poderoso para poder mudar essa situação. E o que tem acontecido com o meu povo é consequência de desobediência. Quando a gente vai para o verso 14, a Bíblia diz então assim, então o Senhor se virou para Gideão e disse, vai nessa força que você tem e livre Israel da mão dos medianitas. Não é verdade que eu estou então a ti como enviado da parte de Deus? Então nós vemos aqui o anjo do Senhor dizendo, vai nesta tua força. A primeira coisa que nós vemos é o Senhor ressaltar Gideão como um homem corajoso. A segunda é Deus dizendo a ele, vai nessa tua força, porque eu sou contigo. Essa palavra é para a tua vida que estava desanimado, abatido, sobrecarregado e pensando em desistir, em nome de Jesus. Vai nessa tua força, Deus é contigo, Ele te sustenta, Ele te mantém de pé. E no meio dessa adversidade, que é consequência muitas das vezes de desobediência, Deus está levantando homens e mulheres que não aceitaram essa situação e que estão malhando o trigo no lagar. E o que isso representa? Pessoas que não se conformam com a situação. Enquanto muitos estão se conformando, Deus está levantando você como um inconformado, alguém que acreditou no milagre, em nome de Jesus. Quando a gente vai para o verso 15, o Senhor diz então, como então livrarei, diz Gideão ao Senhor, a Israel,
Eis que a minha casa é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Algo tremendo. Primeira coisa que Gideão manifesta diante de Deus é: eu não estou pronto e eu não sou capacitado. Mas Deus está dizendo para Gideão: eu não escolhi pessoas prontas. Nós que conhecemos a palavra de Deus sabemos muito bem que Deus não levanta pessoas nem prontas e nem capacitadas. Deus capacita aquele que chama, Deus enche com o Espírito Santo e o Senhor levanta para uma grande obra. Quando Josué se levanta para fazer a obra de Deus, Deus diz para ele: homem, seja forte e corajoso, porque eu serei contigo. Medita na minha palavra de dia e de noite, não desvie dela e serás bem sucedido em tudo aquilo que fizeres. Então a primeira coisa que nós temos que entender: força e coragem faz parte da nossa caminhada, do nosso ministério. E Deus encontrou em Gideão exatamente a mesma coisa que ele encontrou em Josué: força e coragem. Ser forte e corajoso. Deus é contigo, o Senhor vai te honrar, o Senhor vai mudar essa situação na tua vida a partir do momento em que você se posicionar. Enquanto muitos estão se escondendo em cavernas, enquanto muitos estão se escondendo dentro da sua casa, enquanto muitos estão com medo da adversidade, da pandemia, enquanto muita gente está dizendo: fique em casa porque senão a sua casa vai ser assolada, você vai adoecer, você vai morrer, e pessoas estão desesperadas e adoecendo com depressão e opressão. Você está acreditando no milagre, Deus está te levantando, e eu tenho certeza, querido, que o Senhor irá mudar a história da sua vida e a história de todas as pessoas que estão à sua volta através do seu posicionamento. Deus encontrou você. Deus viu uma pessoa que mudou a situação que estava envolto a ele, lutando e batalhando pela sua família, e o Senhor se agradou do coração de Gideão, e Deus está procurando também no seu e no meu esse desejo de estar mudando a situação da qual nós estamos vivendo. Então receba essa palavra de encorajamento através do nosso canal, seja abençoado e fortalecido em nome de Jesus. Deus te abençoe.